Eu sou Lourdes Luz e estamos inaugurando uma nova empreitada, que é o Videocast. O Arte Informa e a Arte Galeria, aqui junto com a Aline. Nossa, e assim, eu tô felicíssima com esse projeto da galeria, que a gente começou ano passado e está começando a crescer e desenvolvendo e gerando frutos. Então, assim, e com o nosso primeiro trabalho de maneira com o pé direito melhor não tinha como, com a Patrícia, que ela é agora coordenadora e representa o estúdio Noel Marinho, que vem com o nome do pai dela, que foi um grande representante da arquitetura modernista no Brasil. E estamos aqui também com todos os profissionais do estúdio, com a Manuela, com a Carol e a Val também, que está aqui por trás das câmeras. E a gente vai começar essa entrevista, essa conversa com histórias e assim vai. Eu estou particularmente muito feliz, porque conheço a Patrícia de longa data. O Noel Marinho era o tio Noel. Então, eu acho que esse momento é muito importante para mim, porque ele me reaproximou da Patrícia. E isso não tem preço. Não tem preço. Bom, emoções à parte, vamos lá. Me conta, Patrícia, um pouco do Noel. Eu não vou chamar ele de tio. Do Noel, enquanto estudante de arquitetura, como era? Você imagina que você tenha um monte de registros na sua memória. Não, isso é verdade. Bom, em primeiro lugar, estamos assim animadíssimas de inaugurar com vocês essa nova etapa. E muita coisa para contar do Noel, não só o Noel artista, arquiteto, mas muito da pessoa dele, que eu acho que se traduz muito também através do que ele produziu a vida toda, né? Eu acho que é uma daquelas pessoas que nasceram com um talento raro, que é o desenho. Então, ele desde cedo já sabia que o caminho dele era a arquitetura, né? E então ele entra para a faculdade em 47, num momento assim muito interessante. Ele gostava de contar isso, que existiam duas frentes na faculdade, uma que era a linha, que era assim mais conservadora, né, do neobarroco e tudo mais, e uma linha vanguarda, que já era o prenúncio do modernismo, o nosso modernismo brasileiro. Obviamente que quem conhece o Noel não tinha a menor dúvida que ele era da linha totalmente modernista, animadíssimo. Então, ele sempre assim, muito entusiasmado, ele adorava contar para todo mundo essas histórias, né? Então, aí aqui eu posso também passar para vocês um pouco dessa história. Então, já na faculdade, ele desenhava os cartazes das manifestações, porque naquela época tinha o movimento estudantil, que era uma coisa era muito forte, né? Muito presente. E também as festas das faculdades, aliás, isso era uma coisa que minha mãe também adorava contar. Depois eu falo também um pouco sobre essa parte. Mas as faculdades se encontravam muito, então não era uma coisa isolada, só a arquitetura, só a medicina, só o direito. Eram festas e todo mundo se encontrava, né? E Que bacana isso, hein? outros festa tempos, boa, hein? outros tempos. Minha mãe adorava falar, era festa assim o tempo todo. E tinha muito essa troca entre os jovens, né, da época, que assim, então não era só uma coisa ali compartimentada. E foi aí que a minha mãe conheceu o meu pai. Ela estava no primeiro ano de Belas Artes, ela ia fazer arquitetura, mas acabou na Belas Artes, e o Noel já estava no último ano, mas, segundo ela conta, era uma figurinha conhecida de todo mundo, né? Porque ele era muito querido, muito expansivo, muito alegre, enfim. Então, eu acho que esse momento da faculdade dele já definiu o caminho todo que ele ia seguir pela vida fora. Como eu disse, tio Noel, né?
Meu pai era muito amigo do Noel. E ele me contava com muita emoção, alegria, que o Noel tinha feito uma viagem pela Europa de bicicleta. Meu pai me contou essa história bem umas trocentas vezes. Nossa, meu sonho. Nossa, então, e era uma coisa que empolgava meu pai. Ele sentia uma grande admiração por essa coragem, porque era uma coragem de fazer uma viagem como essa. Me conta como é isso, gente. Ah, pois é, Como esse é foi? outro assunto também que o Noel contou trocentas vezes, né? Que a gente sabia já de cor e salteado, que ele, já no último ano da faculdade, ele e mais dois amigos, eles começaram a organizar uma viagem para fazer uma formação complementar na Europa e eles escolheram a Suécia. Agora, eu acho que eu nunca perguntei para ele, gente, mas tão Por longe quê? a Suécia, em 1952. Mas foram para lá. Então, ele frequentava a Real Academia, ele ia para onde era mais a parte de Belas Artes para ficar desenhando, frequentou a faculdade de arquitetura, fez trabalhos na faculdade. É interessante, porque essa vontade de fazer uma complementação daquilo que ele tinha aprendido na universidade, isso era absolutamente pouco comum. Ah, que já Sim, começa com por certeza. aí. Não, isso aí é fora da curva, isso, né? Sim. Não, e exatamente isso, a partir dos anos 50, a Europa estava toda se reconstruindo. E qual era toda essa estrutura que o Corbusier começa a escrever, né? Como que seria esse homem moderno, como isso acontecer. Eles foram para lá, então eles passaram um ano na Suécia. Ele, inclusive, trabalhou também por lá, fez um estágio, né? E aí depois eles compraram bicicletas, mochilas, eu sempre brincava, Noel, você é o precursor do mochileiro, né? Porque eles saíram de Estocolmo, vieram descendo pelos países nórdicos e foram até Paris, Nossa. né? Aí eles pararam em Paris 4 ou 6 meses, alguma coisa assim. Então, em cada uma dessas paradas, não turísticas, mas onde eles ficavam ali para entrar, ele visitou ateliês do Fernand Léger. Ai, fiquei até arquiteta. emocionada agora, gente. Visitar o ateliê do Fernando Léger. Não, e o Delaunay. Então, era aquela efervescência do 52, 53, onde ele conhece o Ernesto Rogers, que foi, né, obviamente, assim, o Oscar Niemeyer ali na época da Itália, assim, um grande pensador também, do grupo de estudos do Corbusier e tal. E aí eles tinham criado o congresso, o CIAN, né, que é o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. E aí ele falou, olha, vocês, era o Noel e o Maurício, vocês têm que ir para lá. E passou assim, Aix-en-Provence. Aí eles não tinham dinheiro para pagar, sempre não tinham dinheiro, tá? Todo mundo ajudava, ele fazia ali uns trabalhinhos, não sei o quê. Mas então ele entrou como até um assistente naqueles dias do Corbusier, que ele também conta que ficava ali do lado, assim, com a bandejinha e o Corbusier pintando na parede. Eu falei assim, você também não desenhou? Não. Então, eles ficavam ali e nessa ocasião, então, o Ernesto Rogers, ele fala para nós, olha, vocês podem ir para a Itália porque tem o curso de verão do CIAN, isso em 53, né? Sim. Então eles saem de lá, eles vão e ficam esperando o Rogers, que por sua vez tinha uma ligação com os Matarazzo, aqui do Brasil, pedem para eles patrocinarem. Então Maurício e Noel vão para Veneza, passam um mês inteiro lá, participando desse grupo. E uma coisa assim, não quero me estender, mas vai tanta coisa para falar, mas Noel escrevia muito bem e muito rápido, aliás, com uma letra linda. Então, ele mandava cartas para o meu avô, assim, quase toda semana, ou de 15 em 15 dias, aquelas cartas assim,
aquele papel assim bem fininho, sabe? Que hoje ninguém mais sabe o que é isso, né? Mas enfim, chegavam aqui as cartas e meu avô guardou todas essas cartas e ele deu de presente para minha mãe numa lata. Isso aqui ficou também guardado durante o tempo. E foi assim um registro maravilhoso, porque através dessas cartas a gente pôde também acompanhar a viagem. E uma coisa que assim é emocionante é você ler a vibração dele através da carta, né? Não, porque estamos aqui com o Gropius, o Gideon, o Rogers e não sei o que, quer dizer, pessoas que para nós agora são identidades, mas para eles ele estava ali. E o europeu é muito curioso, muito interessado, então eles queriam saber como é que estava o Brasil, como é que era o Brasil. Sim. Então, aí ele volta para cá, 2 anos depois, ele vai fazer uma palestra, acho que foi uma faculdade de arquitetura, e estava lá minha mãe, que já estava assim de olho nele. Mas essa é a próxima pergunta, que por sinal eu adoro essas histórias. E assim, no meio de tanta viagem, no meio de tanta novidade, tanta gente incrível, para acompanhar esse homem precisava de uma mulher à altura, e que foi sua mãe, com certeza, né? Que encaixou perfeito. Eu acho, porque eles foram casados 49 anos e 11 meses, 28 dias, mas enfim, então, mas foi assim uma vida de muita parceria, muita troca, né? Porque muita minha mãe, espera da parte da sua mãe. mas em Brasília, no meio do caminho, né? Teve, não, mas antes, né? Essa parte assim, eles começaram a namorar e toda hora eu falava assim, não, mas só um momentinho, porque eu ainda tenho que ir para uma viagem. Aí ele foi para a Europa, voltou de novo, e foi para a Argentina e voltou. Ele vivia assim, ele sempre foi um globetrotter, isso a vida inteira. Então, espera um minutinho, eu vou aqui e vou lá. E a minha mãe resolveu, então, naquela época, olha, bordar uma toalha. Cada vez que meu pai viajava, ela botava a toalha de fora, de lado, né? Ela não queria saber disso, e voltava. Aí a minha mãe, nessa época, já estava com 27 anos, que era, né, na família já estava encalhada, né? Meu avô perguntava para ela, mas vem cá, esse rapaz não se decide? Pelo amor de Deus, pergunta não. Mas até que um dia ele falou, não, nós vamos casar, mas é o seguinte, meio-dia, minha mãe vestidinho curto, e aí casaram, pronto, 50 anos aí pela vida fora. Ai, você tem essa foto? Depois eu quero botar aqui. Então, mas você sabe que eu encontrei essa foto procurando um documento, encontrei semana passada. Depois você me manda essa foto que a gente coloca aqui para todo mundo ver também. Mas só tá ela e meu avô, porque ele não aparece, não tem nenhuma foto do casamento dos dois juntos. Mas já é um começo. Já é um começo. É a cara dele. Não, gente, e assim, esse espírito dele, super alegre e tal, mas foi um casamento muito especial. Com certeza. E Brasília? Ele esteve por lá também, não esteve? Em Brasília? Não, essa também é outra história. Ele... que fez sua mãe Sua mãe esperar mais um pouquinho, né? Não. Eles já tinham casado. Ela esperava aqui. Coitada. Ela esperava aqui. Tanto é que eu só fui encomendar depois, né? Porque até então... Então, essa história de Brasília também é bem legal. Porque ele já conhecia o doutor Lúcio Costa, ele tinha trabalhado na época do Patrimônio Histórico, e ele era sócio do Maurício, um terceiro amigo chamado Tandeta, e tinha o Kaufmann também, foi também amigo absolutamente da vida toda. Então, eles trabalhavam juntos. Quando eles recebem um telefonema do Lúcio e do Oscar, que eles já tinham assim, ganhado o concurso, né? Aliás, o doutor Lúcio chamou Oscar para fazer parte da arquitetura, eles tinham que montar uma equipe. Então, eles telefonam, né, para o Noel, para o Tandeta, e os 4 vão fazer a entrevista com os 2. Eles trabalhavam em outro grande escritório de arquitetura
que obviamente que o chefe ficou, né, assim meio, Deve ter ficado né, muito aborrecido, ficou- pra ser fino, né? Pra ser fino. pra ser elegante. Elegante. Né? Mas eles tinham Então, talento, né? Então, não, mas eles. E aí falou assim: olha, vocês vão construir uma cidade. O quê? No dia seguinte já estava todo mundo ali. E então, isso foi em 57, né? E o Noel e os amigos, eles ficaram esses 4 anos trabalhando na Nova Cap. E o escritório, eu tenho quase certeza, era no Palácio Capanema. Né? E eles ficavam 15 dias no Rio e 15 dias em Brasília. Então, tinha um avião, né, que levava os engenheiros e arquitetos e trocavam de equipe. E assim ia. assim foram os 3 primeiros anos de casamento. Devia ser o ó, aquela Brasília, devia ser delícia. tudo vermelho. Não devia ter eu tinha nada. uma tia que foi muito cedo para Brasília, logo que Brasília inaugurou, e eu fui nos primeiros anos que ela estava lá. Nossa, tudo ficava vermelho, a roupa ficava vermelha, era um lugar assim ruim. Barro. Mas ruim. hoje. Ruim. Mas eles transformaram e hoje tá Hoje... aquele mas monumento, isso, né? imagina, né? Eles com uma toda essa aventura, né? Uma história, aventura, uma exatamente. aventura arquitetônica, né? Nossa, então a minha irmã e eu nascemos e eu vim Brasília. Ai, obviamente que tem correntes que acham maravilhoso, outras de arquitetura não tanto, mas era sempre um debate caloroso, fervoroso, empolgado, né, em relação à nova cidade. Aí logo depois que a Nova Cap terminou, eles abriram o escritório juntos, os 3, Maurício, Nangueta e Noel. Mas uma coisa não dá para negar, foi uma estrutura completamente inovadora de fazer urbanismo e que a gente estuda na faculdade até hoje, não tem como sim. não. Não Eles, tem. Faz parte da história do, Isso é uma coisa da história do da Brasil, arquitetura brasileira. até do mundo, eu diria. Se tem um DNA que é Brasil, é esse modernismo. É verdade. Né? Esse modernismo que passa por todas essas pessoas, inclusive pelo Noel. Pelo Noel, é verdade. Agora a gente quer falar com todo mundo aqui do estúdio, Noel Marinho, que eu acho que merece. E para isso a gente está chamando a Manuela Colas. Manu. Eu sou Manu. E eu queria saber, assim, como que aconteceu o estúdio Manuel Marinho? Como que começou? Como você está aqui desde o início, né? Sim, o estúdio Noel Marinho, ele aconteceu depois de uma nova amizade, na verdade, que eu fiz, e a Patrícia também, eu acredito, né? Foi, assim, uma colaboração antes do estúdio, no projeto de arquitetura de interior. Foi, na verdade, um belo de um projeto, uma sala VIP dentro do aeroporto de Guarulhos. Uau. Que eu estava desenvolvendo junto com uma empresa de arquitetura francesa, arquitetura e branding, né? Desenho de marca. Uau. E precisávamos de uma pessoa que seria ideal para transpor no Brasil um desenho de arquitetura de interior francês, na verdade. Uau. E Patrícia já tinha amigos que conheciam justamente em Paris esse escritório de arquitetura, e nos encontramos e trabalhamos sobre esse projeto juntas. E foi assim, uma colaboração muito, muito feliz, né? Mão na massa. Depois, quer dizer, teve toda a parte de compra de imóveis, dos móveis, um orçamento assim meio que apertado, a gente, né, tentou, e a Patrícia fez milagres para que coubesse tudo no orçamento, porque as pessoas pensam nos móveis, mas não pensam nos objetos, e às vezes o budget dos objetos pode ser uma coisa assim que a pessoa, um cliente, depois de um certo tempo, fala, não chega. Então foi assim foi empolgante. Ficamos lá uma noite inteira dentro do Guarulhos para desembrulhar tudo, colocar os móveis no lugar, enfim, com a ajuda, né? Mão na massa mesmo, mão na né? massa mesmo. E eu acho que selou uma coisa que, quer dizer, eu me identifiquei muito com o trabalho da Patrícia. Sim. Tanto é que eu a chamei para um projeto pessoal da minha casa. E aí, enfim, foi uma colaboração tão feliz, que um belo dia
ela estava pensando em explorar mais o talento do pai dela, que sempre muito criativo, tinha perdido a esposa e estava assim meio que um pouco deprimido, né? E Patrícia queria também levantar o astral dele e ela me chamou para uma conversa. Foi assim super informal, um almoço na casa dela e ela me disse, né? Eu queria desenvolver o trabalho do meu pai, que desenha azulejos desde os anos 50. Exatamente. Temos. E você quer participar? Aí eu topei na hora e foi assim. Isso foi no, sei lá, meado de 2014, 2015, já fazem mais de 10 anos. E então conheci o Noel, obviamente, conheci esse lugar. O Noel morava aqui também, ele morava, trabalhava. Então eu soube também dessas histórias de Brasília, enfim, uma convivência dentro de uma família também. Sim. Muito feliz. E começamos a desenvolver os azulejos que ele desenhava. Então a gente tem aqui também tudo os originais, né, que foram desde colagem, a pintura, está tudo aqui. Nós decidimos participar de um casacor em 2016, que foi o primeiro casacor do que a gente chamava na época de Projeto Noel Marinho, que sempre se inseriu no campo das artes. Sim. Com uma curadora, a Heloísa Amaral Peixoto, que está conosco desde o início, porque azulejo pode ser um revestimento, uma obra de arte. Exato. Claro que nunca pensamos que ia ser um revestimento. Então, o Projeto Noel Marinho nasceu assim, e foi mostrado ao público pela primeira vez em 2016, com o Noel ainda vivo. Ele veio, participou da instalação, da concepção de um mural monumental numa área externa. Depois disso, continuamos. Foi assim, a primeira divulgação, assim, propriamente falando. Tivemos entrevistas, enfim, foi bem bacana. O próximo passo, acho que se deu com o livro, a ideia de fazer um livro. Sim. Que foi lançado em 2019, logo antes da pandemia. Esse livro. Noel ainda vivo, no início, mas infelizmente ele morreu no meio do caminho. Mas aqui a gente já apresenta uns bons 3 anos de desenvolvimento de reedição dos azulejos originais dele. Ai, que legal. Depois... Deixa eu só falar uma coisa. Assim, Quando eu recebi o livro, eu li de uma vez só. Uma sentada. Eu li de uma vez só, porque não só me resgatou memórias, tinha trechos das cartas que eram assim, super bonitas. Sim. E eu não conhecia essa quantidade de azulejo. Eu fiquei muito emocionada, muito impactada. Tem mais ainda, porque temos desenhos ainda não reeditados. Bom, isso porque a gente está indo aos poucos, a gente não pode mostrar todas as joias, né? E, aliás, falando em joias... ele também fazia joias, mas ele também fazia mobiliário. E justamente no decorrer da escritura desse livro foram resgatados muitos documentos e muitos outros desenhos. Uau. E justamente o Projeto Noel ele se desenvolveu também agora a partir desses achados no campo do mobiliário, nos tapetes também, coisas que a gente... Quer dizer, eu descobri ao longo do caminho que Patrícia redescobriu, e então o Projeto Noel, que virou Estúdio Noel Marinho, porque acrescentamos uma componente de design ali, se desenvolver nesse campo do mobiliário e da área têxtil, que são os tapetes. Gente,
Artista não tem jeito, né? É. Lourdes fica falando que eu fico inventando moda, mas aí, ó, me inspiro neles. Entendeu? Mas, sem dúvida, Noel é inspirador mesmo. Demais. Eu acho que ele não sei se ele se dava conta de Da grande tudo que brisa. poderia surgir depois com a obra original dele. Sim. Você tá feliz aqui, né? Fala pra mim. Brasil combina com eu você. tenho ar de uma pessoa feliz, então eu sou feliz muito, nesse trabalho muito. que você tá fazendo e muito nesse trabalho, nesse ambiente, assim, tem um clima aqui no escritório muito agradável, muito bacana, muito de amizade. Uma vez a Patrícia falou, não, nosso projeto vai ser só prazer. Então, mas é realmente, às vezes tem uns problemas que surgem, mas de logística, coisas normais, mas é puro prazer, realmente. E também eu cresci culturalmente, acho que muito, porque eu não fazia ideia do que era modernismo brasileiro, enfim, e passei a me identificar muito com a arte moderna agora, arquitetura moderna. nossa, Eu acho que tem muito Para bom. mim isso foi uma descoberta. Aí estou contaminando a minha família também. Maravilha. Já contaminei. Que maravilha. Já tem coisas do Noel com eles também? Ah, sim, claro. Bom, lá em casa tem um como que você chama? Meu Deus, um Biombo. biombo. Obrigado, um Uau. biombo. Que foi o último trabalho dele, parte de um biombo, outra parte na casa da Patrícia. Que Gente, lindo. delícia. Adorei. Sem contar os tapetes também. Ah, Móveis também, não. Show. Show! Tem que montar uma casa completa com as coisas todas do Noel, né? Esse aqui. Ok. Carol, então. Vamos, Carol. Carol, agora é você. Venha. Bom, a gente agora vai conversar com a Carolina Cascardo. Carol, Isso. você que trabalhou ao lado do Noel, junto dele, conta pra gente o que você viu e entendeu do processo criativo dele na construção desses desenhos dos azulejos. Sim, eu tive o prazer, né, de conhecer o Noel e conviver com ele há alguns anos, um pouquinho, né? E o Noel tinha um processo criativo, assim, muito diverso, né? Ele pintava telas e de algumas telas a gente extraiu azulejos, ele fazia recorte e colagem. Temos vários registros de recorte e colagem que a gente também tira azulejos dos recortes e colagens. Não era uma pessoa que estava sempre desenhando, né? Ele sentava para tomar um café, tinha um caderninho do lado dele que ele ficava desenhando personagens. Aí, sei lá, tinha Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, coisa. Então, não é uma pessoa... Desenhava muito bem. Então, ele é uma pessoa que desenhava tanto o abstrato e o geométrico como uma pessoa perfeitamente. Tem até histórias, né, de que ele fazia os murais de festa dos netos dele. Então, era uma pessoa que desenhava muito bem. Então, acho que ele nasceu com esse dom, né, do desenho. Então, é isso, né? A gente extraiu desenhos de azulejos de telas, de recorte e colagem, de desenhos à mão. E a gente tem um registro infinito, né? Infinito não, desculpa, você tem que cortar, né? Um registro muito grande. Acho que são mais de 70 azulejos que a gente tem 70? catalogado. Uau. Uhum. Uau. Sim, Não, bastante. E você trabalhava junto. Eu imagino que ele não tinha habilidade no computador. Se você usava o computador, como que é? Sim. E aí eu pegava esses desenhos que ele fazia à mão e fazia a transposição para o computador, né? Para o AutoCAD. E a partir disso eu imprimia os azulejinhos pequenininhos e imprimia uma malha, né? Um quadriculado em branco. E eu dava para o Noel para ele fazer essa composição. Então ele pegava os quadradinhos com o desenho do azulejo, a malha em branco, ia colando com a cola Prit para fazer uma composição e depois... Como é que você inventou isso? Como foi? De onde veio essa Nossa, ideia? não sei de onde veio, mas assim, a gente precisava preencher um espaço, né? Uhum. E é isso, uma malha de quadrados, porque os azulejos eles são todos do mesmo tamanho. Então, veio essa ideia, a gente fez, deu super certo, a gente tem tudo isso guardado também, tudo isso registrado de Legal. foto no computador, e depois também fez essa transposição de desenho para o computador. Então era assim que o processo acontecia, e muitas vezes depois de passar para o computador
eu chamava ele para olhar, aí ele ficava olhando, às vezes fazia uma modificação ou outra quando o desenho já estava no computador. Ficava pedindo para fazer zoom in, zoom out, né? Chegar mais perto e mais distante do painel. Ele era acessível? A relação sua com a dele? Ele te escutava? A sua opinião? Acho que escutava, assim. Olha a pergunta que a pessoa faz, gente. Ele sempre perguntava, o que você achou? Olha que legal. Perguntava. E aí, às vezes, ele bacana. também falava assim, tem que fechar os olhos. Fecha os olhos para ver onde está faltando Um detalhe. um detalhe. E aí, assim, a gente cerrava os olhos, assim, e ficava olhando. E realmente, até hoje, eu faço isso quando eu tô fazendo o painel. Aprendi com ele e sigo usando essa dica que ele deu. Maravilhoso, né? Olha que interessante. Ou seja, não era só um trabalho mecânico seu, né? É um trabalho Não. super interativo, né? Sim, sim, e muito rico, né? Porque eu entrei no escritório como estagiária de arquitetura, né? Trabalhava diretamente com a Patrícia. Então, eu tive o prazer de conhecer o Noel. Conheci o Noel até primeiro que a Patrícia, que quando eu entrei no escritório, a Patrícia estava viajando. Então, eu conheci o Noel antes da Patrícia. E de histórias, né? De conviver com ele e de trocar. Ele adorava guloseimas, eu sempre adoro também, sempre tinha guloseimas, então ele sabia a fonte do docinho. Então, assim, a gente se dava super bem. Gente, Nossa, eu tô achando incrível aqui. Eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz. Mas eu tô sentindo clima de família, né? Não, é muito positivo isso, porque deve ser a cara dele, né? Deve ser a cara Sim, dele. deve ser a cara dele. Deve ser Uma coisa despojada, despojada. Despojada, porém elegante. Elegante. Esse acho que é Sim. bem a cara da família toda. Da família toda, com certeza. E eu fiquei impressionada com a habilidade que com certeza ela deve ter pensado para resolver o problema pro Noel poder fazer as composições dele, né? Claro, eu acho que por isso que eu te perguntei de onde você tirou isso, né? Porque é uma sacação isso. porque senão como é que Criatividade você do ia arquiteto. trabalhar isso com ele. É verdade. Sim. Você E você encontrou um lugar, né? Isso é muito Sim, legal. sim. E tem no livro, a gente tem fotos, né, registros disso. E às vezes, assim, acabava o azulejinho e ele completava com desenho à mão, entendeu? Então tem uma mistura, às vezes, do que era impresso com desenho à mão no dele. meio da malha. Bem legal. Nossa, A gente muito pode até, lindo. talvez, mandar Mostrar, umas com imagens pra certeza. vocês colocarem. Muito Por legal. favor. A gente Muito quer bom. ver, né? Eu acho que todo mundo tá assim, eu quero ver. Ok, tá. Adorei. Maravilhosa. Adorei o demais. Vamos chamar a Patrícia de volta. O que a gente quer saber agora é como estão os projetos para 2027. Porque a gente teve um livro e estamos sabendo que temos mais alguns chegando. Pois é, nós temos assim muitas novidades. Eu fico assim, me contendo para não contar, tenho que olhar ali para a Manu, porque a Manu não deixa eu fazer spoiler. Mas assim, um que a gente está realmente envolvidas. Aliás, a nossa curadora, Heloísa Amaral Peixoto, a Lolo, que é a curadora desde sempre, a Manu falou, ela foi a coordenadora do livro. Manu e eu só obedecíamos, então aí a gente fez essa parte mais executiva e tal. E a gente quer fazer um segundo livro. O primeiro foi para mostrar muito do Noel arquiteto, estudante, o processo criativo dele. E esse segundo, que ele não está aqui, mas tudo que ele fez ainda com a gente, que não cabia no primeiro livro, porque, segundo a Lolo, era importante a gente marcar essa primeira fase dos azulejos, então vai acontecer no segundo livro, que aí são as tapeçarias, o mobiliário, o trabalho que nós estamos fazendo para levar para fora do Brasil também, né? Então, a gente já tem vários caminhos abertos na Europa. Uma delas é em Paris, são os tapetes fabricados pela Tout le Monde Pochard. E muitas novidades, muito em breve. E qual a sua, assim, que você tá mais ansiosa? Todas. Não posso falar. Não pode falar! Porque Isso a gente vai ter que gravar de novo. Em breve, todo mundo vai saber.
Não, porque Ótimo. aqui a Manu está olhando de cara feia para a Patrícia, só Só falando assim, não pelo amor de fala. Deus, tranca essa. Não fala. Bom, esse projeto a gente não pode contar porque temos um contrato de confidencialidade, Que Mas deixa a ele- gente mais curioso ainda. mas que ele deve acontecer para o final deste ano 26. Ainda esse ano? Ainda este ano. E ano que vem, 2027, Noel faria 100 anos. Então, a nossa ideia é estar com esse livro pronto para poder fazer o lançamento, enfim, algum movimento. Comemoração assim, dos 100 anos nossa, dele. que registre essa Merece, porque é um Merece. trabalho lindo, é uma história Incrível. importante, é uma história importante. Ele é uma figura importante da arquitetura brasileira. Sim. E eu acho que a gente tem que dar importância ao que tem importância. Né? Mas tem mais uma coisa que eu acho Claro. que eu devo acrescentar. Por favor. No escritório dele, inclusive, tinha também o meu primo, que também trabalhou muitos e muitos anos com ele, Luiz Marinho, que Noel, quando ele era garoto, apelidava de O Secreta, né? Que ele andava com o tio para cima para baixo de jipe indo às obras. Mas trabalhamos muito tempo e teve assim uma leva grande de arquitetos, estagiários, estudantes, tal, que passaram ali pela vida dele. Mas ele sempre manteve assim um ar muito jovial, muito despojado, era a maneira dele ser, e muito aberto. Ele falava assim, eu sou anacrônico. Então, tudo que a Carol viveu e essas outras arquitetas, gente que passou por aqui, é que ele não só dava espaço, mas ele via uma continuidade. Então, o trabalho dele não é engessado. Isso que eu acho muito importante também, que as pessoas entendam, né, saibam, né, que era um trabalho aberto que ia seguir caminho, não com as pernas fora, não, com as nossas pernas, Não, com e as você? nossas ideias, nossas cabeças, que é o trabalho que a gente tem feito aqui no projeto, E com você essa equipe incrível que a gente tem. Você está fazendo isso de forma linda e brilhante, dando seguimento ao trabalho de seu pai. E assim, isso diz muito do seu trabalho também, né? Mas eu acho que tem o espírito Sim, dele, que que era tá uma aqui. pessoa do bem, super pra cima, um curioso, apaixonado por cinema, pela vida, pelas coisas. E eu acho que a gente quer passar isso também, né? Continuar, né? Salve o tio Noel, sabe? Salve, tio Noel! Que agora eu já tô feliz vou chamar também de tio Noel, gostei. Não tem deixa. Que isso? Que isso? Pode parar. Até os porteiros já todo esse povo assim, ô Noel! Aquele cabelinho branco, todo espetado assim, era Noel para todo mundo. Bom, ficamos super felizes de iniciar esse projeto do videocast com Patrícia Marinho, Manuela, que já é uma super querida, a equipe toda que é tudo de bom, sabe? É de bom e do bem. Sim. Nós estamos muito felizes e eu acho que, sem dúvida, é um começo e tanto. Queria muito agradecer a vocês e queria também agradecer a Fores Filmes e a Confeito Literário que tá Aqui atrás com a das gente, câmeras. Atrás das câmeras. Muitíssimo Verdade. obrigado. Sem eles nada seria possível. Exatamente. E até a próxima. E até a próxima. Isso. Concluímos aqui então.